Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Temos um Pai de amor presente que se manifesta na nossa vida. Se porventura agora pela manhã ao se levantar você se lembra de algum problema, dificuldade que terá que enfrentar, coloca nos braços dele, nas mãos do Eterno. Clama pela proteção dele, tenha certeza que ele irá se manifestar na tua vida. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus pessoal, companheiro, amigo, sempre disposto a nos ajudar e nos socorrer. Não será hoje, não será nesse dia que ele também não estará ao teu lado. Tenha confiança, tenha certeza que Deus irá entrar com providência para a tua vida. Deixo com você um versículo da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 92, onde a Bíblia diz o seguinte: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo já teria eu perecido na minha angústia. Salmo 119, o versículo 92. A lei de Deus é um muro de proteção para nós. A lei de Deus nos livra dos males. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Já falava o salmista Davi: aqueles que observam a lei de Deus terão certeza da segurança em Jesus Cristo. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 10, o versículo 1. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Aqueles que entendem a religião como sendo algo sério irão crescer espiritualmente. Nós não podemos assumir um compromisso com o Senhor de uma forma leviana, sem uma verdadeira entrega. Todo compromisso com Deus precisa ser de todo o coração. Uma entrega real não pode ser dividida. O Deus que nós servimos é um Deus que esquadrinha o nosso coração. Ele não apenas observa as ações externas da nossa vida, mas ele avalia as intenções verdadeiras do coração. Por isso que Neemias e Esdras levaram toda uma nação a selar com Deus, assumir um compromisso, renovar a aliança. Essa renovação não poderia ser apenas com atos exteriores, mas levou, através das palavras, das orações, do jejum e do estudo da Bíblia, todo judeu, todo israelita se comprometer com Deus, abrir seu coração e permitir que o Senhor conduzisse a sua vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o nome Zedequias significa Deus é minha justiça. Deus, de fato, é a justiça de todo ser humano. Jamais nenhuma pessoa conseguirá alcançar a salvação através das suas próprias forças ou através das suas próprias obras. A salvação que recebemos em Jesus Cristo é um presente, é uma dádiva dada por Deus a todos os filhos imerecedores, porque a nossa justiça é considerada como não tendo nenhum valor diante do Senhor, porque a nossa vida está envolvida com o pecado, mas pelo fato de termos aceito a Jesus Cristo, a justiça do nosso Salvador é atribuída a cada um de nós. E o nome Zedequias é um ensinamento bíblico diário para todos nós. Creio que quando o pai de Zedequias lhe deu esse nome, ele estava reconhecendo que toda a salvação, que toda a justiça provinha das mãos do Criador. E era uma dádiva dada para ele e para a sua família. É a razão pela qual toda vez que ele mencionava o nome de Zedequias, ele se lembrava de que no futuro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreria na cruz do Calvário para lhe redimir dos seus pecados. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos o nome de Malquias, que significa Deus é o meu rei. A religião só tem sentido para nós quando nós permitimos que Jesus Cristo assuma o controle do nosso coração, ou quando ele se torna o rei soberano sobre a nossa vida. Quando a nossa vida é pautada pela palavra de Deus e pela vontade do Senhor, Cristo se torna o rei do nosso coração. Todas as nossas ações e decisões e sentidos da vida são conduzidas pelo Rei soberano, Criador dos céus e da terra. Somente dessa forma nós poderemos alcançar a graça de Deus e a bênção do Senhor. No versículo 9 nós encontramos o nome de Jesua, que significa salvação. No hebraico, a tradução desse nome pode ser Jesus. Somente através dele todo pecador pode ter a esperança da vida eterna. Mas é necessário fazer uma entrega sem reserva.
Nós não podemos nos entregar nos braços de Cristo com a nossa vida dividida. Ele mesmo disse que é impossível agradar a dois senhores. Ou nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ou nós entregamos a um outro Deus. Se quisermos receber salvação, é necessário ser nos braços de Cristo. Se quisermos ter destruição, poderemos dividir a nossa vida com outro Deus. Mas o desejo de Deus é que ninguém pereça, que todos nós alcancemos o arrependimento e a salvação em Jesus Cristo. É a razão pela qual Ele veio aqui a essa terra morrer por mim e morrer por você. Quando o autor do livro de Neemias escreveu o capítulo 10, os muros da cidade já estavam completamente concluídos. O povo já tinha renovado com Deus a aliança. Eles tinham renovado com Deus o compromisso de amar ao Senhor com todas as suas forças e viver uma vida de fidelidade diante do Senhor. Deus, mais uma vez, tinha reintegrado o compromisso de manter a sua fidelidade, abençoando todos aqueles que amassem a Deus sem reservas e que observassem os seus ensinamentos. Mas nesse capítulo 10 nós acabamos a entender que a aliança com Deus vai muito além de seguir a lei de Deus ou os seus ensinamentos. Vai muito além de cuidar das coisas de Deus dentro de uma comunidade. Afeta todo o nosso relacionamento, afeta a nossa vida dentro da família, afeta a nossa vida dentro do nosso trabalho, afeta a nossa vida financeira, afeta a maneira como nós nos alimentamos. Na verdade, quando aceitamos a Jesus Cristo e permitimos que Ele se entronize no trono do nosso coração, a nossa vida é mudada, é transformada por completo, porque já não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Eu já não digo mais o que eu quero, mas primeiramente eu pergunto ao meu Cristo o que é que de fato Ele espera que eu possa dizer no momento de aflição e no momento de dificuldade. Como nós podemos ler no versículo 28, não foram apenas os líderes que se comprometeram com Deus, selaram a aliança com o Senhor, mas foram todas as classes de pessoas e gêneros, homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, juvenis, adolescentes, idosos, todos estavam comprometidos com Deus. Era necessário ter um recomeço, era necessário viver uma nova vida. Não valia mais a pena viver a experiência passada. A experiência da escravidão em Babilônia foi amarga. Se Deus agora tinha recomeçado com o seu povo, era necessário segurar no braço do Onipotente para viver uma nova experiência ao lado de Jesus Cristo. Como nós podemos ler no versículo 31, os israelitas se comprometeram com Deus em observar a sua lei. Observar o quarto mandamento. Eles entendiam que o sábado era um dia para ser reverenciado, era um momento para se lembrar de quem era criador e proprietário de todas as coisas. Os israelitas eram apenas aqueles que cuidavam dos bens que Deus tinha lhes dado para que eles pudessem sobreviver e manter as suas famílias. Mas quem era doador de todas as bênçãos era o Criador. Se na lei de Deus ele falava que o sábado era dia para devoção, para adoração, seria isso agora que eles iriam fazer para o seu Deus. Os romanos entendiam o sábado de uma forma equivocada. Eles acreditavam que os judeus eram preguiçosos, por isso que eles não queriam trabalhar no sábado, mas eles não entendiam que a vida dos judeus era pautada pela palavra do Senhor. Quem de fato determinava as ações de cada israelita era a lei do Senhor e a vontade de Deus. Quando Deus determinou que o sábado deveria ser um dia para ser adorado, Deus estava levando todo israelita a entender que ele não poderia colocar os valores, o dinheiro, como sendo o Deus da sua vida. Se Deus estava pedindo que um dia deveria ser reverenciado, quando ele entrasse em conflito no dia de sábado em querer vender e se lembrar do que Deus tinha determinado para esse dia, ele deveria tomar uma decisão. E o desejo de Deus era que todo israelita, no momento em que tivesse que tomar uma decisão, ele escolhesse amar ao Senhor e seguir a sua vontade. As decisões que nós tomamos a cada dia na nossa vida nos ensinam e nos mostram quem é o Senhor da nossa vida. Quando deixamos de lado a vontade do Senhor para fazer a nossa própria vontade, nós estamos declarando quem é o Senhor que é soberano sobre o nosso coração, quem é que reina no trono da nossa vida. É por isso que é necessário a cada dia reavaliar quem é soberano, quem é Senhor, quem é a prioridade para cada um de nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. A primeira delas, nós como líderes,
Todo líder precisa primeiramente dar o seu exemplo como se comprometendo com Deus. Quando os líderes não se comprometem com Deus, os seus liderados terão dificuldade de se comprometerem com Deus. Se nós queremos liderar, é necessário primeiramente liderar pelo exemplo. É necessário entregar o coração, é necessário entregar os recursos, é necessário entregar a vida. Na verdade, é necessário fazer uma entrega de 100%. Quando nós lideramos, mesmo que sejamos um líder político, é necessário, através da nossa vida, da nossa conduta, liderarmos através da palavra do Senhor. Ela deve ser soberana sobre a nossa vida. Ela não pode apenas conduzir a vida de uma comunidade, mas os líderes políticos precisam entender que a palavra de Deus é um estatuto perfeito estabelecido por Deus para todas as gerações. O compromisso de um cristão deve ser completamente diferente de pessoas que não têm Cristo na vida. O compromisso com Deus é um compromisso eterno, é um compromisso de vida, é um compromisso de alma, é um compromisso de amor. Aqueles que estão comprometidos com o Senhor não podem fazer simplesmente pela letra da lei, mas por amar a Deus, por reconhecer que Ele é soberano, que Ele é doador sobre todas as coisas para as nossas vidas. O servo de Deus, ele não escolhe um dia para adorar o Criador. Ele sabe que quem é soberano sobre a sua vida é o Criador. Portanto, ele descansa e observa o dia prescrito pela palavra do Senhor. Não é uma escolha pessoal, mas nós somos servos e obedecemos o que ele determina para cada um de nós. É por isso que é necessário seguir o que ele determina para todos os seus filhos. Compromisso com Deus não é numa área em nossa vida. Compromisso com Deus afeta todas as áreas da nossa vida. Afeta a nossa vida financeira, afeta a maneira como nós nos alimentamos, afeta a maneira como nós lidamos com a nossa família. Não é apenas uma área, mas todas as áreas da nossa vida são afetadas por esse compromisso com o Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você para que nós nos humilhemos diante desse grande Deus, Criador dos céus e da terra. Clamemos a Ele pela bênção do Senhor sobre a nossa vida e o amemos cada vez mais com todas as nossas forças. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos nos colocar em Tuas mãos 100%. Por favor, Senhor, nos receba, nos transforme. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.